Vamos dar início aqui à apresentação do trabalho que foi submetido no COINTER 2020, o trabalho que tem por título aí Desenvolvimento do capim búfalo sempre ciliares, submetido à irrigação com água residuária oriunda da suinocultura. O trabalho é de minha autoria, Manuel Medeiros, aluno no programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Estadual de Montes Claros, da Maria Letícia, aluno no programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Vale do São Francisco, do Paulo Ricardo, da Gabriela Duarte e o Elivan Ramalho, que são alunos do curso de graduação em zootecnia do IFCE Campus Crato. O trabalho será composto aí por uma breve introdução, objetivo, a fundamentação teórica em torno do tema, a metodologia abordada, o resultado e discussões e a conclusão do trabalho. E como introdução, a gente traz aí inicialmente que o Nordeste brasileiro ele possui como condição adversa a escassez. Essa escassez é justamente os baixos índices pluviométricos durante a maior parte do ano, ou até mesmo os índices pluviométricos mal distribuídos no decorrer do ano. Porém, nessa época de seca em que o nordestino ele passa, ele precisa de alternativas para se manter produzindo durante todo o ano. Dessa forma, existe a necessidade de se implementar alternativas que sejam viáveis economicamente e que o produtor ele consiga manter a produção durante todo o decorrer do ano. Existe também a necessidade aí de mudanças no padrão de produção da região, onde o produtor ele tem que estar sempre em busca de novas alternativas para estar se implementando nessa região e que se consiga aproveitar o máximo dessas culturas. Entre elas a gente tem aí o capim búfalo, sempre ciliares, e o capim búfalo ele apresenta uma boa rusticidade e produção nessa região. Atrelado a isso, a gente tem aí um grande aumento na criação de suínos, e essas criações em larga escala elas geram efluentes. Esses efluentes eles podem ser utilizados na irrigação de diversas culturas, inclusive o capim búfalo, e pode estar gerando aí diversas vantagens, por apresentar diversos nutrientes que vão aí fortalecer o crescimento da planta e dar um maior aporte nutricional para essas plantas que estão sendo irrigadas com esses efluentes. Fundamentação teórica. A cadeia produtiva suína ou a produção de suíno em larga escala, ela é bastante questionada pelos profissionais ambientalistas, justamente pela quantidade de dejetos que são descartados e de resíduos que são remanescentes quando se encerra um ciclo dessa cultura, no manejo desses animais, na limpeza, no fornecimento dos animais e entre outros. Dessa forma, o que se tem que se fazer é um descarte desses efluentes de maneira correta. O descarte inadequado dos efluentes e dejetos dessa cultura podem aí estar gerando uma poluição atmosférica ou até mesmo dos lençóis freáticos, dependendo da quantidade que for descartado, ou até mesmo de rios que estejam na proximidade das criações desses animais. E aí, como produto final desses descartes dos efluentes, a gente tem a ARS, que é a água residuária de suinocultura. Essa ARS ela é rica em fósforo, nitrogênio e potássio, que são, que são elementos essenciais, são nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, podendo esta então ser utilizada aí na fertirrigação de diversas culturas, como por exemplo o capim búfalo. É do nosso conhecimento também que a região semiárida ela abrange aí cerca de 11,5% do território brasileiro e 60% do Nordeste. E nessa região se encontram também diversos produtores de suínos que têm aí produção de suínos em larga escala e que muitas vezes não tem aí uma certa forma de descarte desses dejetos desses animais, podendo estes ser utilizados aí na fertirrigação de diversas culturas. Entre elas, o capim búfalo, que é uma espécie forrageira perene e resistente ao período seco e às condições adversas encontradas na região semiárida, de clima semiárido, sendo sua biomassa mantida em ótimas condições, sem perdas significativas, e também sendo utilizada aí para pastejo direto dos animais. Dessa forma, a utilização aí da RS para a irrigação de culturas como capim búfalo em regiões de clima semiárido se torna uma alternativa de fertirrigação das plantas e de destino desses dejetos que são produzidos em larga escala pela produção suína. A metodologia. O experimento ele foi conduzido aí no Departamento de Produção, Extensão e Pesquisa, o DPEP, do IFCE Campus Crato. Foi conduzido aí durante os meses de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, totalizando aí 60 dias experimentais. As sementes elas foram aí plantadas em vasos de polietileno com capacidade para 10 litros. Anterior ao plantio,
Os vasilhas foram preenchidos com uma fina camada de brita para evitar o entupimento e posteriormente completado com solo. E então foram plantados as sementes do capim-búfalo. O experimento ele foi aí arranjado em um delineamento em blocos casualizados, no DBC, com 5 tratamentos e 8 repetições, totalizando aí 40 parcelas experimentais, tendo uma planta útil por parcela por vaso. Após o nascimento das plantas, foi realizado um desbaste, deixando apenas uma planta útil por parcela por vaso. O experimento ele foi composto aí por 5 tratamentos, onde o T1 a gente tem 1,5 litro de água, o T2 a gente tem 375 ml de ARS, mais 1.125 ml de água, o T3 750 ml de ARS, 750 ml de água, e o T4 a gente tem 1.125 ml de ARS, 375 ml de água, e o T5 1.500 ml de ARS. A água residual utilizada no experimento ela foi coletada aí na Lagoa de Estabilização do Biodigestor, que está localizada na suinocultura do IFCE Campus Crato. Resultados e discussão. A primeira variável que a gente está analisando aí é o comprimento do limbo em função dos níveis de biofertilizante. A gente pode estar percebendo aí que houve um crescimento inicial do limbo até a dose de 750 ml de ARS, e a partir de então houve um decréscimo dessa variável. Para a variável largura do limbo, o efeito das doses de ARS em até 1.500 ml manteve o desenvolvimento estável, sendo observado aí um efeito quadrato com correlação positiva para a largura do limbo em função a doses crescentes de biofertilizantes. Resultado similar à variável largura foi encontrado aí na altura da planta, que apresentou aí crescimento linear até a dose de 750 ml, estabilizando aí na dose de 1.125 ml e decrescendo na aplicação da dose total de 1.500 ml, representando aí um efeito quadrato e correlação positiva até a inclusão de 750 ml de ARS na irrigação. O diâmetro do colmo ele manteve-se aí estável para as doses de 1.125 ml e 1.500 ml, sendo anterior a isso muito oscilante. Para a dose de 375 ml foi observado aí o maior diâmetro do colmo com 0,31 mm, tendo efeito quadrático com o coeficiente de determinação baixo. Para a variável número de folhas vivas, os níveis de biofertilizantes influenciaram positivamente, com efeito linear e correlação positiva e coeficiente de determinação próximo a 100%, como observado aqui na figura 5. Já para a variável número de folhas mortas, os níveis de biofertilizantes provocaram um efeito linear positivo, com maiores resultados para os níveis de 750 ml e 1.125 ml, sendo o melhor resultado observado para a dose aí no nível de 375 ml. Houve um efeito quadrático com correlação negativa para a variável número de perfilhos aéreos submetidos aos tratamentos com níveis de ARS a partir da dose de 1.125 ml, sendo o melhor resultado aí obtido para a dose de 750 ml, como a gente pode estar vendo aqui na figura 7. Para a variável comprimento de perfilhos aéreo, a dose em que se observou os melhores resultados foi o tratamento 4, com a inclusão aí de 1.125 ml, promovendo aí o crescimento de até 20 cm do comprimento dos perfilhos. Para a variável largura de perfilhos aéreo, houve aí um efeito quadrático quanto ao aumento das doses de biofertilizante, sendo influenciada positivamente até a dose de 750 ml, onde se obteve os melhores resultados. Como resultado, a gente traz aí que o capim-búfalo é uma espécie forrageira que responde bem à aplicação de biofertilizante proveniente da suinocultura, hipotetizando que este aproveita os nutrientes ofertados por este dejeto. Isso indica que as doses de biofertilizantes devem ser utilizadas na quantidade que apresentam resultados positivos às variáveis, sendo recomendadas as doses de 750 ml e 1.125 ml de ARS na irrigação do capim-búfalo. Os agradecimentos são ao IFCE Campus Crato, onde a pesquisa ela foi desenvolvida.